Eu tenho certeza de que não pedi aquele quadro. Tava meio alterado naquela noite, sim, mas não a ponto de clicar em comprar e pedir a pintura mais bizarra que já vi. Eu gosto de fuçar coisa cara na internet, só de zoeira. Mês passado foram casas de 2 milhões. Esse mês, pinturas. Às vezes, se acho alguma interessante, salvo a imagem para usar de plano de fundo no notebook. No máximo isso. Obra de arte de verdade é coisa para rico. Se tivesse que escolher entre encher a geladeira ou pendurar uma pintura na parede, já sei qual decisão ia tomar. E mesmo que eu quisesse uma, definitivamente não seria essa pintura. A desgraça parecia saída de um pesadelo. Meio estilo impressionista, com um toque de Rembrandt. A figura no quadro era um borrão escuro com o rosto levemente iluminado. Mas o rosto, o rosto era indescritível. Uma massa disforme de carne, pinceladas borradas, sem traço, sem contorno, sem nada. Tinha algo de humano, mas completamente errado. Eu fiquei olhando para aquilo por uns bons minutos no celular, dando zoom, tentando entender por que era tão incômodo. Mesmo na tela, dava para sentir que a figura me observava. Me dava arrepios. Tirei um print, mandei para os amigos num grupo, perguntei: já viram algo tão horrível assim? A conversa virou uma competição de quem mandava a arte mais sinistra. Bebê com cara de velho, quadro antigo de criança que parece possuída, aquelas bizarrices medievais. Foi engraçado na hora, mas 3 dias depois, tinha um pacote na porta de casa. Papel pardo, sem remetente. Rasguei ali mesmo. Era ela, a pintura, aquela coisa. O borrão de carne e sombra me encarando. Não tinha moldura chique, mas a tela era firme. Dava vontade de tocar só para ver se afundava o dedo na tinta. A primeira coisa que pensei foi pegadinha de alguém do grupo, mas ninguém confessou. Pelo contrário, começaram a tirar onda. Amaldiçoado. Já era. Na hora, achei que estavam se divertindo com a própria piada. Entrei na brincadeira, pendurei a pintura na parede da sala, deixei lá como peça de conversa. E funcionou. Todo mundo que vinha aqui perguntava: que porra é isso? A resposta já era automática: ah, é minha obra demoníaca. Era para ser só isso, uma história curiosa, uma anedota bizarra. Mas aí, uma semana depois, eu estava em casa, no computador, terminando uns freelas, quando ouvi um barulho leve, como farfalho, sutil. Só que acompanhado daquela sensação que todo mundo conhece, a de que tem alguém te olhando. Virei o pescoço e quase caí da cadeira. A pintura agora tinha olhos, 2 olhos fundos, escuros, mas com pontinhos de luz. E eles estavam virados direto para mim. Juro por tudo que é sagrado, ela pisou. Eu vi a desgraça da pintura piscar para mim. Pulei da cadeira, fui até ela, coração batendo feito doido. Cheguei perto. Os olhos estavam ali, com tinta fresca por cima da tela antiga. Tirei foto na hora, mandei no grupo. A reação foi imediata. Você que pintou isso, né? Boa tentativa. Tá tentando assustar a gente agora? Mas eu não encostei naquilo. Eu fiquei tão paranoico que mandei outra mensagem. Quem de vocês esteve na minha casa? Todo mundo negou. Mas ali já era tarde. Eu sabia que a pintura estava mudando. A cada dia parecia ganhar um traço novo. Um detalhe, uma curva. No começo era sutil, coisa que talvez já estivesse lá. Mas com o tempo ficou claro. A pintura estava se transformando. E o pior, estava virando eu. Um dia cheguei da rua, olhei para ela e não tive dúvida. Era meu rosto, meu contorno, meus traços, só que distorcidos. Impressionistas, aterrorizantes. Aquilo foi o limite. Arranquei o quadro da parede, desci com ele para o lixo do prédio e joguei no container. Acabou, joguei fora, resolvido. Só que, quando voltei para casa, lá estava ela. De novo, na parede, no mesmo lugar, intacta, como se eu nunca tivesse tirado. Quase vomitei de nervoso. Tirei de novo, joguei fora de novo. Na manhã seguinte, de volta. E com um detalhe novo no rosto. Um sorriso.
Um sorriso leve no canto da boca. Um sorrisinho de deboche. Eu precisava ir trabalhar, então virei a pintura de costas. Deixei ela assim na parede, virada. Pelo menos os olhos não iam me seguir. À noite, pensei em destruir, queimar, cortar, mas estava cansado demais. Como ela estava virada, deixei para resolver no dia seguinte. Fui fazer outra coisa. Fiquei horas vendo fotos de plantas raras, tentando limpar a mente. Antes de dormir, notei que a pintura estava um pouco torta. Endireitei por reflexo. Fui deitar. Mas no meio da madrugada, acordei com um baque seco, alto. Um som que ecoou pela casa. Saí tropeçando até a sala. Lá estava ela, caída no chão com a moldura quebrada. A tela tinha um rasgo. Virei ela e congelei. A pintura estava vazia, sem figura, sem rosto, sem nada. Tela limpa, e aí veio de novo aquela sensação, aquela maldita sensação de estar sendo observado. Eu me encostei na parede, virei de um lado, do outro, a sala toda parecendo um cenário de paranoia. Olhei para o sofá, cozinha, mesa, janela, nada. Mas os olhos, eu sentia eles em algum lugar, me rastreando, me esperando. Foi então que ouvi. 3 passos secos. Tum, tum, tum. E o clique da porta do quarto se fechando. O ar ficou denso. Liguei para a polícia. Tentei explicar. Falei da pintura, da figura desaparecida, da porta do quarto. A atendente ficou em silêncio uns segundos e disse que ia mandar alguém. Acho que ela achou que eu estava maluco, mas talvez um maluco que precisasse de ajuda. E, para ser sincero, talvez eu estivesse mesmo. Enquanto esperava a polícia, minha cabeça tentava encontrar alguma explicação plausível. Talvez um dos meus amigos tivesse realmente levado a brincadeira longe demais. Talvez alguém soubesse da chave reserva e tivesse entrado só para me assustar. Talvez o barulho da pintura caindo tenha assustado a pessoa e ela se escondeu no quarto. Não fazia sentido, mas era melhor do que aceitar a alternativa. Peguei uma faca na cozinha. Não porque eu queria usar, mas porque meu coração dizia que eu não estava sozinho. Voltei até a porta do quarto, ainda entreaberta. Respirei fundo, tremendo, e empurrei com o pé. Entrei com a faca levantada, pronto para tudo. Mas o que eu vi parou meu mundo. Lá dentro, eu estava de pé. Era eu, mas não exatamente. A coisa parecia comigo, mas o cabelo estava desalinhado, como se tivesse sido feito a pinceladas. A roupa era um amontoado de peças que eu costumo usar, tudo misturado como se o autor não tivesse decidido qual look escolher. Mas o pior era o rosto. Sorria. Um sorriso gelado, incompleto, afiado. Os olhos fixos em mim. E na mão dele, a cópia da minha faca. Pintada. Merda! Eu disse, quase sem voz. Merda! Ele repetiu. A voz não saiu da boca dele como som. Saiu seca, sem eco. E então ele avançou. Eu só consegui reagir depois do primeiro impacto. Senti algo bater forte na minha barriga. Olhei para baixo. A lâmina estava cravada em mim, mas não sangrava. Lascava tinta. Minha pele descascava como se fosse feita de tela. Instinto tomou conta. Eu ataquei de volta, a faca cortando o ar e atingindo o peito da cópia. Um rasgo, tinta escorrendo. O corpo dele tremia, como se estivesse se desmanchando. Ele tentou me acertar de novo, mas eu desviei, enfiei a faca de lado, puxei, outra lasca, mais rasgos. Até que no último golpe cortei ele ao meio. A coisa caiu no chão, como um pedaço de lona velha. A dor na barriga me derrubou. Não sei quanto tempo passou. Quando acordei, os paramédicos já estavam em casa. Eu estava no chão da sala, com um corte profundo, sangrando. Por cima de mim, uma tela rasgada, ainda presa aos restos da moldura quebrada. A polícia procurou por sinais de invasão, por qualquer outra presença, mas não tinha ninguém, nenhum rastro, nenhuma prova. Eles disseram que eu tive um surto, que me ataquei com a própria faca num momento de raiva. Fui levado para o hospital, avaliação psiquiátrica. Fiquei internado por observação. A pintura mexeu com seu psicológico, disseram.
Quando voltei para casa dias depois, não tinha mais nada. Nem moldura, nem tela, nem sujeira, tudo tinha sumido. Desde então, eu me pergunto, e se eu não tivesse acordado naquela noite? O que teria acontecido? Aquela coisa teria me matado? Ou pior, tomado meu lugar? E eu teria sido sugado para dentro da tela, virado um retrato preso para sempre? Eu achei que tudo tinha acabado, mas um dos meus amigos me mandou um link dias atrás. Disse que viu por acaso, numa loja online de quadros alternativos. A pintura estava à venda de novo. Pelo amor de Deus, não compre. Sempre fui obcecado por um tipo muito específico de conhecimento. Não era fama nem dinheiro. O que eu buscava era a verdade que se esconde nos cantos esquecidos da história. A que está escrita em línguas mortas, costurada em pergaminhos manchados pelo tempo. Meu objetivo nunca foi algo visível, era o oculto, a estrutura invisível do mundo, a mecânica daquilo que muitos chamam de magia. E não estou falando dessas palhaçadas de filme. Nada de feitiço de Hogwarts, varinha mágica ou latim inventado. O que me atraía era a tradição real. O lado sujo, misterioso, assustador da crença humana. Bruxaria verdadeira, goetia, teurgia, invocação demoníaca. Era isso que tomava meus dias e noites. Estudar era pouco. Eu me afundava nesse universo com a fome de quem precisa descobrir algo antes de enlouquecer. Meu apartamento, apertado e abafado, parecia menos uma casa e mais uma caverna de eremita. Tinha livros por todo lado, empilhados no chão, nas prateleiras improvisadas, até dentro de gaveta da geladeira desligada. Eu tinha de tudo, desde grimórios conhecidos como o Clavícula de Salomão, até volumes quase ilegíveis que passei meses traduzindo. Quanto mais antigo, mais enigmático, mais eu me agarrava. Mas por mais que eu estudasse, nada, absolutamente nada acontecia. Nenhuma vela piscava sem vento, nenhum sussurro no escuro, nenhuma presença, nem mesmo uma brisa diferente. Era frustrante demais. Eu sabia os sigilos, os nomes, as regras. Sabia como chamar, como proteger, como selar. Mas parecia que faltava uma ponte entre o saber e o fazer, como se tudo fosse só teatro. Eu fazia rituais menores, passava madrugadas em silêncio, com símbolos desenhados no chão, tentando invocar alguma centelha além do véu. Mas tudo o que acontecia era o cheiro de ervas queimadas e a sensação de vazio. Era como ser o melhor pianista do mundo, cercado de partituras, mas preso em um mundo sem som. Nada respondia, nada se movia, era só eu e minha obsessão morrendo devagar. Até que um dia, do nada, eu tropecei no que mudaria tudo. Eu estava em uma biblioteca pública antiga, procurando por um livro de linguística. Peguei o elevador errado, virei no corredor errado e fui parar numa seção desativada chamada Filologia Arcaica. Tudo ali cheirava a mofo e esquecimento. Era como entrar numa parte da cidade que o tempo ignorou. E no meio de tudo isso, eu vi o livro. Ele estava deitado de lado, sobre uma pilha de manuais velhos, como se tivesse sido escondido ali por alguém que nunca voltou. A capa era de um couro escuro, sem título, sem autor, sem nada. Mas o toque, ele era quente. Quente mesmo, e suave, como pele. Já no primeiro contato eu senti o estômago virar, mas foi quando abri e comecei a ler que o mundo virou de cabeça para baixo. Era diferente de tudo. A escrita era em inglês, simples, direto, mas os conceitos eram absurdamente avançados. O livro falava de camadas da realidade, de vibração energética, de como entidades não precisam ser chamadas com oferendas e sim com atenção. Era como se explicasse o Wi-Fi do mundo espiritual. E o que mais me assustava é que fazia sentido, muito sentido. Passei 2 dias devorando aquilo. Não conseguia comer, não queria dormir. Era como se finalmente tivessem me dado as ferramentas certas. O livro explicava que demônios não eram monstros do inferno. Eram consciências, existências puras,
com vontade própria, atraídas por vibrações humanas específicas, tipo mariposas indo em direção à luz de um poste. E eu estava prestes a acender a minha. Na terceira madrugada, já com a mente derretendo de tanto ler, cheguei a um capítulo curto chamado Sobre a Observação Recíproca. O título me gelou por dentro. Falava que a forma mais simples de estabelecer contato com uma entidade era deixar que ela te visse, e só assim você conseguiria ver de volta. Simples e perigosíssimo, mas não era só teoria, vinha com uma instrução prática. O texto dizia que a passagem a seguir, lida em voz alta com intenção sincera, criaria uma ressonância suficiente para atrair a atenção de uma entidade próxima. Um convite básico, uma invocação real. E como todo livro do gênero, havia o aviso dramático: leia por sua conta e risco. Eu ri. Sério. Soltei uma risada amarga, cansada. Já tinha lido isso em dezenas de grimórios. Mas aquele livro não era como os outros. Mesmo assim, a advertência me pareceu exagerada. Era como se um livro de química começasse a falar de dragões de repente. Tudo tinha sido tão direto até ali, tão técnico. Pensei em ignorar, mas a decepção acumulada, o cansaço de tentar e nunca ver nada acontecer, me empurrou para frente. Peguei fôlego, me concentrei, li a passagem em voz alta. Cada palavra saiu limpa, clara, mesmo com a garganta seca. Aquilo que está fora pode agora estar dentro. A porta que está fechada é a porta que está aberta. Eu vejo você. Veja-me. E então, silêncio. Mais um ritual que não funcionou. A sensação de vazio foi imediata, tão familiar que nem me abalou mais. Só baixei o livro, respirei fundo e encostei na cadeira. Mais uma noite desperdiçada. O livro não tinha sido diferente. Só mais um monte de palavras bonitas vendendo fumaça. Encostei a cabeça, já pensando se devia queimar tudo. Toc, toc, toc. O som veio da porta. 3 batidas, firmes. Eu pulei. Não foi barulho de vento, nem cano. Foi alguém batendo. Quase 2 da manhã. Quem bateria na minha porta? Olhei pelo olho mágico. Corredor vazio. Nenhuma sombra, nenhum passo. Só a luz piscando no teto como sempre. Minha primeira reação foi achar que era pegadinha de vizinho. Gente entediada, molecada. Abri a porta. O corredor estava deserto. Nenhum som, nenhum indício de presença. Fiquei alguns segundos olhando para os 2 lados. Nada, nem passos no eco, nem barulho de elevador. Só o silêncio. Fechei a porta com um baque forte. Suspirei. Coincidência. Era só isso. Eu queria tanto que tivesse dado certo que meu cérebro provavelmente inventou. Voltei para a mesa. E foi aí que vi a próxima linha do texto. A linha que eu não tinha lido, que estava bem ali, logo abaixo da passagem de invocação. Aquela que meu olho não alcançou antes, que talvez estivesse escondida até agora. E nela estava escrito: por favor, quando a porta bater, não a abra. Não a abra por nenhum motivo. Não a abra em nenhuma circunstância. Ela deve ser convidada. Não a convide para entrar. Meu sangue gelou. Li uma vez, 2, 3. Cada leitura apertava mais o peito. O ar da sala ficou pesado, denso. A luz parecia mais fraca. Não era coincidência. Eu tinha feito a ressonância. A coisa veio. E eu abri a porta. Agora, enquanto escrevo isso, não sei o que fazer. O livro continua aberto na minha frente, mas meus olhos evitam aquela página. O silêncio aqui não é mais só ausência de som. É presença, é expectativa. É como se tivesse alguém exatamente atrás de mim, parado, esperando que eu reconheça, que eu olhe, que eu aceite. Não sei se posso sair, não sei se adiantaria correr. A sensação não é de que ele entrou no meu apartamento. É como se tivesse entrado em mim, como se a batida na porta fosse só o pretexto, a formalidade. A verdadeira entrada aconteceu quando eu li, quando eu acreditei, quando eu aceitei ver e ser visto.
Se alguém aí entende disso, se alguém conhece magia recíproca, entidades não corpóreas ou qualquer coisa que se aproxime disso, por favor, me diga o que fazer. Eu sei que o silêncio vai quebrar. E quando isso acontecer, não sei se vai sobrar alguém para contar. Sempre fui do tipo que faz tudo certinho. Trabalho estável, casa confortável, 2 filhos lindos. Este ano decidi fazer algo diferente. Pagar por fotos profissionais deles. Era para ser simples. Um ensaio ao ar livre, leve, bonito, coisa de cartão de Natal. Mas meus filhos, eles têm uma coisa curiosa. Nunca sorriem ao mesmo tempo. Um sempre tá rindo, o outro parece num velório. Achei que era hora de deixar isso nas mãos de alguém com experiência. Contratei uma fotógrafa com boas avaliações, a Janice. Ela sugeriu uma locação perto de uma área verde, com árvores e luz natural, e topamos. No dia, tudo correu bem. Isabela e João estavam animados. Correram, se abraçaram, sorriram como se fosse coisa de comercial. Por uma vez, parecia que tudo tinha dado certo. Fiquei até animado quando Janice disse que entregaria as fotos em poucos dias. Quando finalmente recebi as imagens no e-mail, sentei com o Frank, meu marido, e abrimos no computador. Tudo parecia lindo. Até que... Ei, Frank, falei, você tá vendo isso aqui? Apontei para uma das fotos. Era uma imagem dos 2 juntos, Isabela com o bracinho sobre o ombro do irmão. Mas tinha algo ali que não fazia sentido. Isso aí é o braço do João? E essa outra mão? Frank se inclinou para olhar melhor. Ué, essa deve ser da Isabela também. Não, olha bem. A mão dela tá em cima, a outra tá por baixo. E o João? Lembra que ele se recusou a colocar o braço nela nessa parte do ensaio? Frank franziu a testa. Talvez ela tenha editado e esquecido de tirar alguma camada. Mas por que ela usaria uma mão tão grande? Perguntei. A mão de baixo parecia adulta e, estranhamente, não combinava com o tom da pele de nenhum de nós. Passei para a próxima foto, tentando deixar aquilo de lado, mas aí vi outra coisa. Uma imagem em que o João finalmente tinha colocado o braço em volta da irmã. Ela sorria, abraçada nele, mas, sobre a mão dele, tinham 2 dedos a mais. 2 dedos posicionados de leve, como se estivessem acariciando a mão dele. Não combinavam com nada, nem sombra, nem posição. Só estavam ali. Mostrei para o Frank. Ele deu uma risada nervosa. Acho que essa mulher usou IA. Mas como? São fotos deles. É real. Porque a IA ia inventar uma mão. Ele encolheu os ombros. Às vezes, esses sistemas editam sem querer. Eu não quis saber. Liguei para Janice irritada. Disse que ela não tinha o direito de subir fotos dos meus filhos para qualquer programa automatizado. Ela parecia abalada. Jurou que não tinha usado nada disso. Pediu chorando para eu não escrever uma avaliação negativa. Então disse, espera, eu posso provar. 1 hora depois, ela estava na nossa casa com a câmera nas mãos. Mostrou tudo. Os arquivos brutos, os metadados, o visor da câmera. E lá estavam as mãos extras. Desde o clique original, sem edição, sem IA, sem montagem. Talvez seja reflexo ou, sei lá, alguma coisa estranha, ela tentou dizer. Mas eu só consegui olhar para a tela. Não parecia montagem, parecia real demais, mas real de um jeito errado, de um jeito que incomoda. Quando ela foi embora, eu me senti ainda pior. Frank tentou aliviar o clima dizendo que a gente estava exagerando, mas as fotos não saíam da minha cabeça. À noite, depois de colocarmos as crianças na cama, sentei no sofá com Frank e tentei esquecer. É tão estranho, comentei. Eu sei, ele respondeu, também meio perturbado. Ainda assim, ele logo apagou. Eu não. Levantei para dar uma última olhada nos quartos. Isabela dormia espalhada, o braço pendurado fora da cama. Eu sorri, até ver aquilo. Uma mão vindo debaixo da cama, segurando a dela, não gritando, não apertando, apenas segurando, firme, suave, como se fosse parte de um gesto afetuoso. Mas não era,
porque aquela mão não pertencia a ninguém que morasse naquela casa. Gritei. Corri até o interruptor e acendi a luz num estalo. A mão sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Chamei Frank. Ele veio correndo, tropeçando no corredor, ainda sonolento. Contei o que vi. Ele riu, meio nervoso, meio tentando me acalmar. Você está se deixando levar. Foi só impressão. As fotos mexeram com sua cabeça. Ele se ajoelhou e olhou embaixo da cama. Nada. Depois olhou no armário. Nada. Passamos para o quarto do João. Também nada. Mas minha cabeça latejava. Aquilo foi real. Eu vi. E mais do que isso, Isabela não acordou. Não reagiu. Como se já estivesse acostumada. Como se aquela mão já tivesse estado ali antes. A noite seguiu arrastada. Eu me recusava a dormir. Ficava sentada na beirada da cama, só observando a escuridão. Frank dormiu rápido. Eu fiquei ali, tremendo, suando frio. Mas o sono é traiçoeiro. Ele chega mesmo quando não queremos. E, eventualmente, me pegou também. Quando abri os olhos de novo, não fazia ideia de quanto tempo havia se passado. A única coisa que eu sabia era: eu não estava mais sozinha na cama, porque alguém estava segurando minha mão. No início, achei que fosse Frank, mas ele nunca fazia isso dormindo, nunca. Virei o rosto lentamente. Ele estava virado para o outro lado, mãos afastadas. O braço dele não estava me tocando, e mesmo assim, eu sentia dedos entrelaçados nos meus. Uma pegada firme, quente, pesada. O terror foi tão imediato que nem consegui gritar. Só consegui puxar a mão com força. E no mesmo instante, a coisa desapareceu por entre os lençóis, como se tivesse se desfeito em névoa. Mas não foi só a sensação. A dor ficou. Minha palma ardia, queimava. Fui até o abajur e acendi a luz, tremendo. Estava marcada. 5 arranhões fundos, brilhando de sangue fresco, cortavam a minha mão de lado a lado. Eu acordei Frank aos berros. Dessa vez, ele não riu. Viu os cortes. Me abraçou. Me disse que a gente ia descobrir o que era aquilo. Verificamos o quarto inteiro de novo. O apartamento inteiro. Nada. Tudo trancado. Tudo normal. Menos minha mão, que latejava como se tivesse sido cortada por garras. Liguei para a polícia. Era irracional, eu sei, mas não sabia mais o que fazer. E foi enquanto esperávamos que tive a ideia. Peguei o celular e abri os arquivos da câmera de segurança. Tínhamos uma no corredor do prédio, bem em frente à porta. Revisei as últimas 48 horas. Nada de estranho. Até que cheguei ao dia anterior, quando voltamos do parque. Eu, Frank, Isabela e João entrando juntos. E então, pausei. Rebobinei. Olhei de novo. Lá estava, uma mão no meu ombro. Frank não tinha me abraçado naquela hora. Eu lembrava. Estava segurando sacolas, mas na gravação havia uma mão. Sobre meu ombro esquerdo. Uma mão que desapareceu da imagem segundos depois. Sem corpo. Sem movimento. Só uma mão. Eu deixei o celular cair no colo. Meus olhos começaram a arder. Ela veio com a gente, sussurrei. Ela estava no parque. Frank me olhou sem entender. Quem? A coisa das fotos. Ele balançou a cabeça. É só paranoia. Mas no fundo, ele também estava começando a acreditar. As mãos, os toques, as marcas, elas estavam ficando mais ousadas, mais próximas. Como se tivessem deixado de ser acidente ou interferência. Como se tivessem se apegado a gente. Ou pior, aos nossos filhos. No dia seguinte, tentei agir normalmente. Levei as crianças à escola, como sempre. Isabela estava mais calada que o habitual. No carro, notei que ela mexia os dedos, como se estivesse contando algo. "Tá tudo bem, filha?" perguntei. Ela não respondeu. Só olhou pela janela e sussurrou. Ela gosta de segurar minha mão. Meu corpo inteiro congelou. "Quem, Isa?" perguntei, quase sem voz. "A moça do chão", ela respondeu, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Ela vem me ver quando apago a luz." Tentei sorrir, fingir que era imaginação. Criança inventa coisa.
mas a sensação no meu peito era a de um buraco se abrindo. Deixei os dois na escola e fui direto para casa. Verifiquei tudo, de novo, nada. Frank e eu decidimos queimar as fotos. Foi ideia dele. Ele achava que talvez aquilo tivesse aberto algum tipo de, sei lá, portal, presença, energia. Eu não me importava com o motivo. Só queria aquilo longe da gente. Pegamos os arquivos digitais, deletamos tudo. As impressões, rasgamos e jogamos na lareira. Vimos as chamas engolirem cada imagem, as mãos, os dedos, os sorrisos. Mas à noite, algo pior aconteceu. João começou a gritar no quarto. Corri até lá e o encontrei sentado na cama, suando com os olhos arregalados. "Ela me puxou!" gritou. "Tava debaixo da cama!" Acendi todas as luzes. Nada. Mas no braço dele uma marca, como dedos fincados deixando hematomas. Frank ficou pálido. Aquilo já tinha passado dos limites. Decidimos dormir todos no mesmo quarto. Montamos colchões, ligamos as luzes, deixamos um crucifixo pendurado na parede como se fosse funcionar. Eu não conseguia mais pensar com clareza. Só queria proteger meus filhos. Ficar entre eles e aquilo. Ficar entre eles e as mãos. Mas o pior ainda estava por vir. Aquela noite, ela se mostrou por inteiro. Eu acordei com Isabela chorando baixinho. Abri os olhos e a vi sentada, com as pernas cruzadas, no meio do quarto. "Ela quer entrar", disse. "Ela está na porta." Me levantei num salto. Frank também. Mas não havia nada. Nenhum barulho, nenhum sinal. Só a porta, entreaberta, que eu jurava ter fechado. "Ela disse que mora aqui agora", completou Isabela. A luz da sala estava apagada. E quando a acendemos, havia algo desenhado no chão, uma espiral, feita de marcas de mão, mãos pequenas, mãos grandes, sujas, como se fossem de terra, umas com dedos demais, outras com dedos de menos. Pareciam brincadeiras de criança, mas eram horríveis, incompletas, manchadas, tortas. O chão parecia pulsar. Frank não hesitou. Pegou as crianças, pegou as chaves e fomos direto para a casa dos pais dele. Dormimos todos no mesmo quarto. Ninguém falou nada. O silêncio pesava como concreto. Eu sabia que aquilo não ia embora só porque mudamos de lugar. Porque não era a casa, era a gente, ou melhor, eram as mãos, elas tinham escolhido ficar. E elas não ligavam para onde a gente fosse. No outro dia, voltamos com um padre. A casa foi benzida, tudo, cômodo por cômodo. As fotos já tinham ido embora, mas a sensação ainda estava ali. A sombra em cada canto, a pressão no ar, o medo impregnado nos travesseiros. O padre disse que sentiu algo, que era antigo, que não tinha nome, e que o melhor seria manter as crianças longe por um tempo. Foi o que fizemos. Mudamos de casa, de bairro, troquei de celular, de computador, de tudo. Não queria nada daquilo perto. Achei que funcionaria. Achei que tinha acabado. Mas hoje, enquanto tomava banho, vi o espelho do armário do banheiro embaçado. E lá, no centro do vidro, havia uma marca. Uma palma pequena, como se alguém tivesse pressionado por dentro do espelho. Me mudei com um velho amigo há alguns meses, principalmente por causa da grana curta e da erva garantida. Ele tinha 60 anos, eu 20. Nada que se parecesse com uma sitcom engraçadinha. Mas a gente se conhecia há tempo demais para isso parecer estranho. Vamos chamá-lo de Cal. Sempre foi peculiar. Um cruzamento entre veterano de guerra e profeta de café de beira de estrada. Nos dias bons, Cal ficava na varanda, camisa aberta, baseado na mão, falando que a polícia era braço do fascismo moderno e que os Anunnaki comandavam tudo através de frequências. Eu ouvia com meia risada, deixava ele falar. Era inofensivo, parecia mais louco do que perigoso. Eu levava uns gramas, ele acendia, começava a divagar sobre pirâmides lunares e ressonâncias, e a tarde passava. Só que isso começou a mudar. Ele parou de sair, cobriu todas as janelas com papel alumínio.
Numa noite, cheguei em casa e vi que todos os espelhos estavam virados contra a parede. Achei que era algum surto, perguntei o motivo. Ele olhou por cima do ombro e falou: espelhos são portais. Se você ficar olhando o tempo demais, eles começam a olhar de volta. E evitou meus olhos o resto da noite. Dias depois, acordei de madrugada, eram umas 3 da manhã. Encontrei Cal parado no meio da sala. Sem som, sem luz, só a silhueta dele ali, estática, como se tivesse sido esquecido naquele lugar. Não me encarava, não encarava nada. Tinha os braços ao lado do corpo, mãos meio contraídas, como se segurasse algo invisível. A respiração dele era lenta, muito lenta, inumana. Chamei por ele: Cal. Nada. Me aproximei devagar. A casa parecia suspensa no tempo. Então ele sussurrou algo, baixo demais. Tive que inclinar para ouvir. Já está quase chegando. Aí ele piscou, se virou para mim e sorriu. Simples assim, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte fingi que não lembrava. Ele fez o mesmo. Acendemos, vimos alienígenas do passado e ficou por isso mesmo. Mas não parou por aí. Ele começou a rabiscar coisas no verso de cartas de propaganda e contas antigas. Sempre o mesmo símbolo. 3 triângulos sobrepostos, com uma espiral torta no meio. Quando perguntei o que era, ele respondeu sem piscar: marca de interface para transmissão. E não disse mais nada. Os olhos dele estavam fundos demais, como se vissem coisas que não estavam ali. 2 noites atrás, acordei de novo às 3h17, igualzinho da outra vez. O ar parecia mais pesado que o normal, como se a casa tivesse prendido o fôlego. Saí do quarto com a nuca arrepiada, e lá estava ele. Mesma posição, mesmo silêncio. Mas dessa vez, ele falou antes: não interrompa. A voz soou esquisita, como se tivesse vindo de camadas diferentes, traduzida em tempo real. Então ele ergueu a camisa, devagar, e vi aquilo, o símbolo, não desenhado nem tatuado, marcado a ferro, como se alguém tivesse pressionado metal quente no peito dele. A carne ainda estava vermelha, irregular. Você tem que fazer espaço, ele disse, para o que está chegando. E então desabou no chão, sem aviso, como se tivesse desligado. Me apavorei. Liguei para o 190, mas a ligação não completou. As luzes da casa piscaram, e quando olhei para o relógio eram 3h17 de novo. Igual antes, igualzinho. Meu telefone desligou sozinho, e Cal no chão respirava como quem sonha. Pesado, lento, vivo e ausente. Fiquei ali parado. O corpo dele não parecia estar sóbrio, nem presente. Era como se servisse de antena para algo que eu não podia entender. Quando ele acordou, horas depois, fingiu que nada aconteceu. Estava na cozinha, falando das manipulações dos Rothschilds na música pop. Torrada com geleia na mão, papo sobre instintos suprimidos pela afinação padrão. Eu só olhava. O símbolo ainda estava no peito dele. A pele ao redor parecia inflamada, e naquela noite eu ouvi vozes saindo do quarto dele. 2. Ele estava sozinho. Achei que estava ficando louco. Fiquei parado no corredor, tentando entender o que eu estava ouvindo. 2 vozes. Uma era a dele. A outra, não sei. Não era só o tom. Era a forma como ela soava. Como se tivesse vindo debaixo da terra. Grave, arrastada, abafada, como uma língua humana tentando imitar algo que não era feito para ser dito por humanos. Dei um passo em direção à porta do quarto dele. Ela estava entreaberta, a luz apagada. O som parou no mesmo instante. Silêncio absoluto. Não aquele silêncio natural. Era um vazio forçado, estranho, como se o ar estivesse esperando alguma coisa. Respirei fundo, empurrei a porta com a ponta dos dedos e espreitei lá dentro. A cama estava arrumada. Cal não estava lá, mas tinha algo sobre o travesseiro. Um dos papéis rabiscados, o símbolo de novo, 3 triângulos interligados com aquela espiral esquisita no centro. Só que dessa vez tinha algo a mais. Um borrão embaixo, umidade, sangue. Peguei o papel e virei.
No verso, em letras tremidas, ele escreveu: "A frequência já começou. Se você escutar, não repita." Dropei o papel. Um calafrio percorreu minha espinha. Fui dormir com a porta trancada. Não sei como consegui. Passei o dia seguinte inteiro tentando agir normalmente. Cal parecia o mesmo de sempre. Ria das notícias, falava sobre o 11 de setembro, fez uma limonada forte demais, mas eu não consegui parar de encarar aquele símbolo. Nem consegui esquecer o som da segunda voz. Era como se ela tivesse deixado um eco dentro de mim. Na noite seguinte, por volta das 3, acordei ouvindo um som. Um zumbido fraco, quase imperceptível, como estática de TV misturada com sussurros. Me sentei na cama. O som não vinha de fora, vinha da minha cabeça, como se estivesse transmitindo direto para mim. Tentei levantar, mas minhas pernas estavam dormentes, meus olhos lacrimejavam. Eu não estava sonhando. Eu sabia disso. Tentei falar. Minha voz não saía. Só um ruído baixo. Tentei gritar. Nada. Me arrastei para o espelho do banheiro e vi meu reflexo parado. Mas eu estava me movendo e o reflexo estava me olhando, com um sorriso. A boca se mexeu devagar, mas eu não conseguia entender. Parecia sincronizar com o som na minha cabeça. Parecia tentar me dizer algo que eu não devia escutar. Joguei a toalha sobre o espelho e corri para o quarto do Cal. Bati na porta com força, nenhuma resposta. Abri. Ele estava ali, em pé, diante da janela coberta de papel alumínio. O corpo dele tremia, não como se estivesse com frio, mas como se estivesse em conflito com ele mesmo. Um chiado alto estourou nos meus ouvidos. Tapei com as mãos, senti sangue, comecei a gritar. Cal se virou devagar. O rosto dele estava molhado de suor, ou talvez lágrimas, ou os dois. Ele estendeu a mão. Nela, o isqueiro. "Queima", ele disse. "Queima o papel." Não esperei. Corri até meu quarto, peguei todos os rabiscos que ele tinha deixado pela casa, voltei para o quintal e botei fogo em tudo. As chamas pareciam vivas. Elas estalavam de um jeito que soava como gritos abafados. Cal ficou parado atrás de mim, murmurando algo em uma língua que não era a dele. Uma sequência repetitiva. Quando tudo virou cinza, o silêncio veio. Um silêncio bom, vivo. Pela primeira vez em dias, senti que tinha voltado para o mundo real. Olhei para Cal. Ele estava respirando fundo, como se tivesse saído de um transe. "Ainda não acabou", ele disse. "Mas agora eles sabem que você sabe." "Quem sabe?", perguntei. Mas ele já estava voltando para dentro. Sentou na varanda, acendeu outro baseado e começou a falar sobre como os gregos já sabiam da manipulação dimensional. Desde então, tudo parece suspenso. Os espelhos seguem cobertos. Os relógios param às 3h17 e voltam do nada. Às vezes ouço a voz, aquela segunda voz, sussurrando meu nome. Hoje, quando voltei do trabalho, a porta da frente estava aberta. Isso nunca acontecia. Cal sempre trancava tudo com medo dos agentes de controle. Entrei devagar. A casa estava escura. Um cheiro de ozônio no ar, como se tivesse acabado de cair um raio dentro da sala. Gritei o nome dele, mas o silêncio foi a única resposta. Senti o estômago virar. Fui direto ao quarto dele. Estava vazio, a cama desfeita, a janela escancarada. O papel alumínio arrancado, rasgado em tiras, como se alguém tivesse tentado sair por ali com pressa. No chão havia pegadas molhadas, mas não havia sinal de chuva lá fora. Eram marcas, humanas, e outras não, como mãos, várias mãos pequenas, molhadas, impressas no chão até o corredor. Segui as marcas. Elas terminavam na sala, bem diante de um espelho. Um único espelho que eu tinha esquecido de cobrir. Tinha ficado atrás de uma estante. Me aproximei, engolindo em seco. A superfície do espelho parecia vibrar, como se respirasse. Meus olhos se fixaram nele e então por um instante vi Cal, não no reflexo, mas do outro lado.
Ele estava em pé, de costas, parado naquele mesmo modo, desligado de antes. Mas a coisa mais perturbadora era o que estava ao redor dele. As paredes pulsavam, eram feitas de carne. O ar parecia líquido e as vozes estavam lá, sussurrando, cantando, como se estivessem comemorando a presença dele ali. Ele se virou devagar. Estava sorrindo, mas não para mim. Atrás dele, uma sombra tomou forma. Gigante, antinatural. Não tinha rosto, mas tinha olhos, muitos, e cada olho se abriu devagar, olhando direto para mim através do espelho. Gritei e atirei um livro contra o vidro. Ele estilhaçou. No mesmo instante, tudo sumiu. As pegadas, o cheiro de ozônio, o eco das vozes. Fiquei ali, ofegante, com o punho sangrando. Passei a noite sentado no sofá, sem dormir. Quando amanheceu, me convenci de que Cal tinha simplesmente surtado de vez. Que tudo aquilo era coisa da minha cabeça. Um colapso nervoso induzido por THC e insônia. Liguei para a polícia e informei o desaparecimento. Eles vieram, anotaram tudo. Um deles até comentou: pelo menos não tem sinais de invasão. E então foi embora. Mas eu vi. Um dos policiais deixou cair sem querer um pedaço de papel que estava no bolso do uniforme. Caiu virado. Peguei. Era uma cópia do símbolo. Os 3 triângulos e a espiral. Com carimbo da delegacia. Quando fui devolver, ele só me encarou, em silêncio. E guardou no bolso sem agradecer. Desde então não atendo a porta, nem janelas, nem telefone. Porque eu escutei de novo essa noite, às 3h17 como sempre, a voz. Só que agora ela falou com clareza. Não era um sussurro, era uma ordem. Abre o espelho. Eu me levantei da cama sem pensar. Caminhei até o banheiro. Arranquei a toalha. O espelho estava normal, até que eu olhei mais fundo e vi meu reflexo sorrindo. Antes de mim. Corri. Tranquei a casa inteira, escondi cada superfície refletiva. Até a TV ficou coberta, mas sei que não vai adiantar. Porque ontem encontrei um novo papel sob a minha porta. Escrito à mão. A mesma caligrafia tremida do Cal. Dizia apenas: eles vão atravessar, se prepare, já está quase chegando. E junto ao bilhete, um espelho de bolso. Hoje foi a primeira vez que pensei em fugir. Largar tudo, sumir, desaparecer de verdade, sem celular, sem rastros. Mas sei que não adiantaria, porque agora não é mais sobre Cal, nem sobre a casa, nem sobre a cidade. É sobre mim. Eles me marcaram também. Eu vi no espelho, não o meu rosto, mas o símbolo, gravado atrás da minha retina, pulsando como se estivesse aceso. Passei o dia apagando tudo, redes sociais, contas bancárias, fotos. Queimei os papéis com os desenhos, mas quando olhei para a janela do quarto, alguém tinha refeito o símbolo com cinzas na vidraça, do lado de dentro. Não gritei, não chorei. Só sentei no chão e fiquei olhando, aceitando, porque agora eu entendo o que Cal quis dizer com fazer espaço. Essa noite, às 3h17, não houve espelhos, nem luzes, nem relógios, mas eu acordei do mesmo jeito, com um gosto metálico na boca e uma palavra sussurrada na minha orelha: pronto. Não havia ninguém no quarto, mas o ar estava mais denso, como se dividisse espaço com alguma coisa. Fui até o banheiro, empurrei o armário e o espelho tinha voltado. Mas não era o meu reflexo que estava lá. Era Cal, sentado de frente, olhos vidrados. Ele não se mexia, mas sua boca se abriu devagar. E a voz que saiu era minha. Você entende agora? Ela disse. Eles não vêm de outro planeta. Eles vêm de dentro. Sempre estiveram olhando, esperando que alguém abrisse espaço suficiente. A imagem tremeluzia. E então sumiu. Desde então tem algo aqui. Uma presença. Não anda, mas desliza. Não fala, mas pensa alto dentro da minha cabeça. E o tempo está errado. O relógio marca 9 da noite, mas o céu lá fora ainda está azul acinzentado,
como se estivesse preso no entardecer. Meu reflexo às vezes se move sem mim, me observa com uma calma cruel, como se estivesse só esperando. Acabei de olhar para a cozinha. Cal está lá, inteiro, sentado, comendo torrada, como no começo de tudo. Só que ele não me vê, como se eu fosse o visitante agora, como se ele estivesse vivendo um momento antigo, uma repetição, e atrás dele, na parede, o símbolo pulsa com uma luz fraca, quase imperceptível, como uma batida cardíaca. Eu entendi agora. Não são eles que atravessam, somos nós. Cada sonho estranho, cada visão, cada som fora de hora, tudo isso é a travessia. A transmissão que Cal rabiscava é só o modo como eles nos sincronizam com o outro lado. E quando finalmente estamos prontos, eles não precisam mais se esconder. A luz está piscando de novo, e dessa vez, quando olho para a TV desligada, vejo o reflexo do meu quarto, mas com uma cadeira a mais, uma cadeira vazia, esperando. Acho que é isso, é agora. Eles não vão me levar, eu é que vou abrir espaço para o que está chegando. Se eu deixar, talvez eu entenda o que Cal entendeu, ou talvez eu desapareça também. Só sei de uma coisa, se você estiver lendo isso, já é tarde demais.